Olá malta e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. O caso que vos trago hoje é um dos casos mais enigmáticos do Brasil e não só do Brasil, porque este caso tornou-se famoso no mundo inteiro. É um caso muito conhecido, continua sem explicação, mesmo passados 50 anos. É o caso das máscaras de chumbo, que é curioso porque envolve extraterrestres e coisas desse género, portanto é um caso que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas antes de irmos para o caso, quero pedir-vos que, se vocês gostam de conteúdo investigativo, se inscrevam aqui no canal. Todas as semanas eu trago conteúdo sobre casos criminais aqui para o canal, portanto se é algo que vos interessa, inscrevam-se no canal e deixem também o vosso like para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. 20 de agosto de 1966, um rapaz estava a brincar numa encosta chamada Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, quando um cheiro intenso o levou até a uma descoberta terrível. Aquela criança acabou por se deparar com dois corpos em decomposição. Os corpos estavam lado a lado, caídos entre as ervas, estavam a vestir fatos e usavam capas impermeáveis. Ao lado existia uma garrafa de água vazia e toalhas molhadas. No bolso eles tinham um recibo e também o que pareciam ser instruções escritas em código. Estejam no local combinado às 4h30, engulam as cápsulas e após o efeito protejam os metais. Aguardem o sinal. Isto deixou a polícia confusa, mas o mais estranho foi o facto dos dois homens estarem a usar vendas de chumbo nos olhos. Eles literalmente tinham os olhos tapados com uma venda de ferro. Neste caso, a autópsia não ajudou muito porque, para além de estarmos na década de 60, os corpos também já estavam muito decompostos e então não foi possível confirmar ao certo a causa da morte. Eles não apresentavam traumas nem feridas, portanto, algumas pessoas começaram a suspeitar que eles podiam ter ingerido drogas, até mesmo o facto de aquelas notas falarem em cápsulas, eles podiam ter ingerido uma cápsula que seria veneno e acabaram então por morrer por terem ingerido essa cápsula. Como eu já falei, os corpos estavam muito decompostos e não foi possível perceber se eles tinham qualquer tipo de substância no corpo. Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34, eram técnicos eletricistas. Eles viviam a 300 km de Niterói, local onde acabaram por ser encontrados mortos. Sem outras pistas, a polícia colocou os seus esforços em perceber quais tinham sido os últimos movimentos daqueles dois homens antes de morrerem. 3 dias antes, a 17 de agosto, eles terão dito às suas famílias que iam viajar até Niterói para comprarem equipamentos eletrónicos e um carro usado. No entanto, quando eles chegaram à cidade, eles apenas compraram capas impermeáveis e uma garrafa de água. A empregada que os atendeu acabou por dizer à polícia que eles pareciam estar nervosos, especialmente o Miguel. Ele parecia estar muito inquieto, estava sempre a olhar para o relógio e eles pareciam mesmo que estavam com medo de alguém ou atrasados por alguma coisa, porque eles pareciam mesmo muito agitados. Eles foram vistos pelas 2 da tarde num jeep que estava a ser conduzido por outros dois homens e depois acabaram então por ser encontrados mortos 3 dias depois. A polícia investigou a oficina onde eles trabalhavam e acabaram por chegar à conclusão que os dois poderiam estar ligados ao espiritualismo. E aí surgiram então as teorias. Uma das teorias mais bizarras neste caso fala que os dois eram inteligentes o suficiente para tentarem a comunicação com extraterrestres através de radiação, o que explicaria o facto dos dois estarem a usar máscaras, ou seja, vendas de chumbo nos olhos para evitarem a radiação. Porém, essas máscaras apenas protegiam os seus olhos e não foi encontrada radiação nos seus corpos. Mesmo assim, algumas pessoas de facto acreditam que eles poderiam ter tentado ou até mesmo conseguido comunicar com extraterrestres, aliens, e que receberam aquelas instruções que eles tinham escritas no caderno para se encontrarem então com os extraterrestres naquele local. E aparentemente as suas almas poderiam ter sido sugadas e os seus corpos deixados para trás.
2 jornais acabaram mesmo por noticiar que na noite em que os dois morreram, teriam sido avistadas luzes na colina que podiam sugerir a presença de um OVNI. O que leva realmente algumas pessoas a acreditar que os dois tenham conseguido comunicar com aliens. Esta não seria a primeira vez que os dois tentavam uma coisa destas. Um amigo deles acabou por contar que os 3 faziam parte de um grupo de cientistas espirituais. 2 meses antes, eles terão construído uma máquina que supostamente permitia o contacto com seres do outro mundo, e eles terão mesmo levado aquela máquina até uma praia onde eles supostamente teriam visto luzes, e então tentaram o contacto com os aliens naquela praia. Eu não sei se eles conseguiram de facto comunicar com os aliens, mas esse amigo disse que a máquina acabou depois por explodir, rebentar, e então eles ficaram sem a máquina. Aparentemente era muito comum na década de 60 no Brasil existirem vários grupos e algumas seitas que tentavam experimentos e rituais para atingirem a consciência elevada e falarem com seres extraterrestres. Algumas pessoas acreditam que de facto estes 2 homens poderiam estar a seguir uma prática ritualística destinada a conseguirem essa comunicação com seres do outro mundo. Claro que existem sempre pessoas mais céticas que não acreditam nesta história dos aliens e acham que existe uma explicação mais racional para estas mortes. A explicação que essas pessoas acham que é mais lógica é que estes 2 homens tenham sido iludidos ou enganados por um grupo de criminosos que lhes prometeu o contacto com os aliens naquele lugar e acabou por lhe dar aquelas instruções e as tais cápsulas para eles ingerirem. E eles poderão de facto ter ido até aquele local, enganados a pensar que iam falar mesmo com aliens, ingeriram as cápsulas e morreram envenenados. E depois esses criminosos foram ao local e roubaram os pertences deles, porque de facto eles tinham consigo dinheiro e esse dinheiro desapareceu. É possível que esta teoria tenha algum fundo de verdade. E uma coisa curiosa é que 4 anos antes, um outro homem também foi encontrado numa outra colina, morto, e também estaria a usar uma máscara de chumbo. O que é certo é que este caso permanece sem solução e, devido à ausência de provas do que aconteceu realmente, este caso é cheio de teorias e especulações. Será que realmente eles tentaram ou conseguiram uma comunicação com aliens? Ou será que existe uma explicação mais lógica para tudo isto? E bom, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que vocês acharam. Deixem o vosso like, sigam-me nas minhas redes sociais. E é tudo, aqui vos espero para o próximo caso. Tchau!